eu tô tendo uma dificuldade com a minha edição. Eu queria criar a minha identidade na minha edição. Mas o que é que eu devo priorizar? Porque eu comecei a fotografar ensaios, eu não comecei a fotografar eventos. Então, eu gostava muito de editar, aprendi a editar e Photoshop para mim é tudo. Mas quando eu cheguei na parte dos eventos, aí não é a mesma coisa. São mais de 100 fotos para editar. Não tem esse negócio de tratamento de pele, não tem essa... Entendeu? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, mas... Só que para eu criar uma identidade nesse tipo de edição, eu acho que é complicado. Por que Aí eu queria algumas dicas. Porque eu não sei o que é que eu devo priorizar. Se eu devo priorizar a minha cor, eu devo criar alguma cor que eu me identifico, eu devo criar... Eu não sei o que é que eu... Você acha que eu tenho identidade eu não chamo de identidade, tá? Para mim, identidade é outra coisa. Eu chamo de autoria. Você acha que eu tenho autoria na minha edição? Eu acho que você tem um padrão, se é que eu posso falar isso. E qual é que é a diferença de padrão para autoria na sua cabeça? Diferença? Eu não sei falar agora. Que você falou que não é uma autoria, é um padrão. É porque eu não sei, eu não vou saber explicar. Você sabe o que é autoria? Autoria, quando você tem um conhecimento sobre algum determinado assunto e você pode discorrer sobre ele, você pode até discursar sobre ele, e você... Não, você está misturando autoria com autoridade. São coisas bem diferentes. Autoridade é você ser autoridade de alguma coisa. Autoria não. Autoria é você ter sua própria autoria, é ter sua própria identidade, é ter seu jeito na fotografia. Autoria não é ter sua cor na fotografia. Autoria é ter sua cor na fotografia, é ter uma luz que lembra você, é ter uma composição que lembra você, é ter uma direção de pessoas que lembra você, é ter uma curadoria que lembra você, é ter uma comunicação que lembra você. Ou seja, a autoria é ter a sua cara na sua fotografia. Assim como a Apple tem a cara dela nos produtos. Tu não vê, todos os produtos da Apple seguem o mesmo padrão. Todos os carros da Audi seguem o mesmo padrão, né? Com o mesmo tipo de, por exemplo, lanternas, né? De faróis. Todos da BM, todos da Mercedes, todos da Jeep, todos eles têm os seus padrões, né? Todos eles têm a sua autoria, ou seja, é algo seu, único da marca, que todo mundo conhece, mesmo sem ver qual é que é a marca. Então isso é uma autoria. E que legal que você quer começar a criar identidade, que é o pequeno passo para a autoria, né? Na edição. Então que legal. Porém, para você fazer isso, não basta você tentar fazer isso na edição. Esse é o grande, na minha opinião, esse é o grande problema. A maioria das pessoas acha que botar uma cor padrão é ter identidade. E fotografia não é tão complexa, mas também não é tão simples assim. Porque se você criar uma autoria, criar uma identidade, colocando uma cor no seu trabalho, eu preciso de 1 minuto para copiar a sua autoria, e a sua autoria é minha autoria agora. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Sabe? Será? Então, entende? Porque assim, as pessoas, elas querem criar a identidade, a autoria na edição, por quê? Porque é a parte mais fácil. Até aí tudo bem. Só que se é a parte mais fácil para você, também é a parte mais fácil para mim. Também é a parte mais fácil para todo mundo. Ou seja, se você pode pegar a minha fotografia, jogar no seu Lightroom e deixar a cor da sua fotografia exatamente igual a minha. Mas não quer dizer que você vai ter minha autoria, porque é a forma que eu me comunico, as fotos que eu mostro, a minha luz, a minha composição e principalmente os meus momentos decisivos e minha direção de pessoas, essa você não consegue copiar tão fácil, não. Tu entende? Então, primeira coisa, vamos ter clareza um pouco sobre isso. Agora, vamos lá. Você acredita que você tem identidade
na edição das suas fotos de ensaio? Sim ou não? Eu não tenho ainda. Ah, não tem. Tá bom. Não, Mas você não. quer criar e baseado Isso. nos eventos. É porque assim, se eu tiver um padrão, né? Se eu tiver uma edição padrão, eu tenho que aplicar ela para qualquer tipo de edição ou para qualquer tipo de foto que eu fizer, certo? Uhum. Então, como é que eu vou? É isso que eu não estou conseguindo entender. Como que eu vou aplicar nos Eu dois não tô, tipos de? eu não tô conseguindo entender o porquê que tu não consegue aplicar nos. Qual é a diferença do evento para o ensaio? Na sua cabeça. Geralmente eu faço ensaios com luz natural, né, ao ar livre, e eventos luz artificial. Por quê? Isso não, principalmente por causa do horário. Evento geralmente é à noite e o ensaio é de dia. Mas isso não importa, eu posso aplicar e vai ficar. Claro, você olhou as minhas fotos? Não são iguais? É. É porque talvez você ainda não domina. Aí que tá, olha que louco. Porque o problema não tá na edição. O problema tá na luz. Talvez você ainda não domine o pilar da luz. Porque o pilar da luz na rua, durante o dia, a gente tem que usar de uma forma. Com o artificial, você tem que saber, você precisa dominar mais. Aonde botar a iluminação, com qual iluminar, como iluminar. Se eu chego num ambiente como a sala do Kunz, eu deixo a luz ligada ou a luz desligada? A maioria dos fotógrafos, ele chega num lugar e manda ligar todas as luzes. Isso não é iluminar, isso é clarear. Tu entende? Porque às vezes chega na minha sala, por exemplo, tem uma luz mais azul, que é essa aqui do lado, e tem uma luz mais quente, que é essa do meio, que teoricamente fica muito bom para trabalhar, mas para fotografar fica um caos. Você tá vendo? Ó, você tá vendo que aqui tem uma luz mais quente e aqui a luz da rua é mais fria? Fotografa nessa parada. Se você faz ou você usa por gosto, isso que pode ser muito legal, ou você vai se ferrar para depois arrumar na edição. E aí o problema é que as pessoas acham que eu não sei editar porque eu não sei corrigir isso. Não, na verdade você não sabe iluminar. Porque se você iluminasse certo, você não precisava salvar na edição. Não é assim? Então o que acontece? Na minha opinião, o problema não está na edição, o problema está lá na luz do ambiente. Está lá na hora de iluminar, na hora de fotografar. Só que vamos lá, eu sei o que está passando na tua cabeça. Eu só estava esperando você falar, mas talvez você nem consiga sacar isso ainda. Vamos ver se eu consigo aterrissar na sua cabeça. Quanto tempo você leva para editar uma foto? Em média. Depende da edição, mas um ensaio tipo feminino, uns 10 minutos. Cada foto? Uhum. Quantas fotos você entrega? Eu tenho pacotes de 10, 20 e 30 fotos. E você só edita essas fotos aí? Eu faço uma pré-seleção, né? Faço a curadoria, faço uma edição básica, só a iluminação, alguma coisa que tiver para corrigir e envio para o cliente, para ele escolher. Eu só vou editar as que ele selecionar. Então tá bom. Você vende bastante foto extra ou mais foto do pacote? Não, eu vendo mais foto extra. Legal, muito bom. Então tá. A gente não leva tanto tempo para editar, não. E aí esse é o problema, porque aí você vai entregar mais fotos no evento, né? E aí você leva mais tempo para editar. Esse é o seu problema, não é? Não, mas é isso. Como eu já fiz alguns eventos eu já notei que não é a mesma edição, não é a mesma coisa. Tá. Mas por que não é a mesma Eu já percebi coisa? isso. Por causa disso, quando eu faço uma foto para um ensaio, para um retrato corporativo, por exemplo, um retrato corporativo, eu me preocupo em tratar a pele do cliente, mesmo que ela esteja maquiada ou seja homem, eu me preocupo com isso. Me preocupo com a nitidez, me preocupo na limpeza do ambiente, por exemplo, um ensaio externo. Se tiver alguma coisa que esteja poluindo a fotografia, eu vou lá e retiro, limpeza de cena. E no evento não tem nada disso. Então é uma edição que eu basicamente faço no Lightroom. Eu nem abro o Photoshop. Perfeito. Mas o problema, na minha opinião, o problema está aqui.
Como é que você vai criar uma autoria, uma identidade no seu trabalho se no ensaio você trabalha de uma maneira e no evento você trabalha de outra? Então é pra eu abandonar a edição, é isso? Não, eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Eu acho que se você diz que tem que fazer uma limpeza de cena no ensaio e no evento não, eu me pergunto, tá, peraí, como não? Se você faz um estilo de fotografia no ensaio, você tem que fazer o mesmo lá no evento. Ah, mas como dá muito trabalho. Então você tem que mudar uma das coisas. Como assim tirar coisa no Photoshop? Para que tirar coisa no Photoshop se você pode ajustar isso na composição? Às vezes a sessão vai ser um pouco mais, às vezes a sessão vai Mas ser um pouco é isso, mais. falta essa experiência que eu não tenho, falta essa... Não é experiência que falta. Falta o quê? Talvez é o conhecimento de como resolver. Mas é que só a experiência não vai resolver. Ó, você conhece fotógrafo aí na Bahia com 20, 30 anos de experiência? Tem. Tem? Foi São até, bons? acho que foi até, eu acho que foi aluno seu. Ah, que bom, que bom. Mas ó, a maioria dos fotógrafos que eu conheço de 20, 30 anos de experiência não são bons, não. A maioria Não? são... Eu não. A maioria dos fotógrafos antigos, que eu chamo de antigos, né? Fotógrafos de 20, 30 sim. anos atrás, para mim não são bons fotógrafos. A maioria dos bons fotógrafos aqui na minha região, pelo menos, no Brasil todo, que eu posso dizer, porque eu rodei todo o Brasil já, é a galera mais jovem. É a galera mais jovem de... Não mais nova de idade. Mais nova até de fotografia. Não quer dizer que não existem bons fotógrafos. Pelo amor de Deus, claro que existem bons fotógrafos. Mas, na minha opinião, eles são mais exceção do que regra. Porque a maioria do cara que tem 15 anos como eu, a maioria que tem 20, 30 anos de fotografia, ele parou no tempo. Tu entende? Então eu vejo que essa galera mais jovem que vem se renovando tendem a ser melhores. Então eu acho que a experiência, então, não. Eu acho que sim, cada vez menos conta menos, na minha opinião. Né? Na minha opinião. O que conta é o que você faz hoje. Porque a gente não vive de passado. Eu ter sido um bom fotógrafo em 2015 não quer dizer que eu sou bom hoje. Eu ter ganhado o melhor fotógrafo do ano no Brasil de casamento em 2017 não quer dizer que eu sou bom hoje. Eu ter ganhado a 6ª melhor história de casamento do mundo em 2018 não quer dizer que eu sou bom hoje. Quer dizer que eu fui bom lá. E o que eu tô fazendo hoje de bom? É isso que importa. O fotógrafo não vive de passado, a gente vive do presente. Sacou? A gente vive do presente. Então, vamos lá. Eu acho que não é experiência, não, tá? Só. Experiência ajuda, mas não é só experiência, né? Então, assim, vamos lá. Eu acho que eu sim, se eu fosse você, eu tentaria manter um padrão. Seja para casamento, como eu faço isso e ensino isso. Você precisa manter um padrão. É isso que vai te destacar. Se você não manter um padrão, se você não criar uma autoria, você não... Cara, na moral, eu acho que você nunca consegue explodir sua carreira. Você vai viver de fotografia sem autoria? Consegue viver sem autoria? Consegue. Consegue pagar as contas e tal. Mas viver bem, viver o lado bom da fotografia, sabe? Viver aquilo que a gente vê fotógrafos vivendo, que a gente diz, cara, eu quero poder viver bem, quero poder, sabe? Quero poder viajar, quero poder tirar férias. Essas coisas simples, velho. Essas coisas que, pô, é simples, mas, pô, a gente merece tirar um mês de férias, não merece? E também não é fácil, né, de conseguir. Não. E não é fácil, exatamente. Mas é possível. E eu não vejo fotógrafos que consigam fazer isso que não tenham autoria. Se você tivesse que nomear agora 3 fotógrafos, não precisa, mas se você fosse nomear 3 grandes fotógrafos na sua cabeça, eu tenho certeza que esses 3 fotógrafos têm autoria. Cada um tem uma identidade única. Exato. Tá aí a importância. Tu entende? Por que você lembra desses 3 e não de outros 3? Porque os outros 3 não quer dizer que não são bons ou não vivem de fotografia, mas eles não são tão bons. Por quê? Porque você só lembra daqueles que se diferenciam. A gente não lembra dos bons, a gente lembra dos que se diferenciam. E o cliente também lembra não só dos bons, ele lembra dos diferentes, de quem se diferencia. Então, se alguém chegar na Bahia, ele não vai lembrar dos bons fotógrafos na Bahia, porque tem muitos bons fotógrafos na Bahia. Mas a pessoa tende a lembrar os diferentes. Pô, tem um cara que faz umas paradas muito loucas, tem uma menina que faz umas paradas muito loucas. E é isso que a gente se diferencia. Tu entende? Então, assim, eu, se fosse você, sem sombra de dúvidas, optaria por criar uma autoria. É isso que eu ensino, porque é isso que me trouxe até aqui e é o que faz os meus alunos decolarem. Agora, a edição é um dos pilares da autoria. É um dos.
eu digo que ele mais ou menos é 20%. Então ele é importante. Pô, 20% é importante. É muito. Mas 80% é mais. Mas tem composição, tem luz. Tem composição, tem luz, tem direção de pessoas, tem posicionamento das pessoas, né, que são as poses, querendo ou não, são importantes para ensaios. Sim. Tem um dos principais, na minha opinião, de eventos, você está entrando no mundo dos eventos, que é qual? Momento decisivo, que são quais são os momentos, qual é o tipo de fotografia que você mais gosta, mais engraçadas, mais leves, mais pesadas, mais espontâneas, mais pousadas. Quais são os momentos que você fotografa? São os momentos decisivos. Então, existem muitos outros pilares que me diferenciam. Por exemplo, muitas pessoas até gostam da minha edição. Ela é super simples, super rápida, sem detalhe nenhum. Mas o que mais me diferencia não é a edição. O que mais me diferencia são dois grandes pilares. Você chuta qual deles é? Vamos brincar de chutar. Eu acho que, assim, você faz a direção, como é que fala? Espontânea. Então você pega, né? Você não faz foto posada. E o que mais que eu vejo? Composição? Tá bom, vamos lá. Primeiro, nos ensaios, bingo, na minha opinião, a direção de pessoas é o meu grande pilar. Não quer dizer que a luz não é importante, não quer dizer que a composição não é importante, que a edição, tudo isso é importante também. Mas o grande pilar, na minha opinião, é a direção de pessoas. Nos eventos... nos eventos são um momento... Isso aí, você já falou. Mesmo. Verdade. Exato. Então, assim, composição é legal? Eu considero que a minha composição também é bacana. Ela é fora do padrão, assim. Tu vê que ela tem umas composições bem massa, mas não é a cereja do bolo. É a massa do bolo do curso. A cereja do bolo no evento é... A luz é muito legal, mas a cereja é um momento decisivo. Nos ensaios, a cereja é a direção de pessoas. Na minha opinião, né? Na minha própria opinião. Tá. E na minha opinião é baseada aonde? No meu gosto? Não só no meu, mas também no gosto do meu cliente. É isso que ele vem e diz assim, ó. Quando ele vem me contratar para um ensaio, ele diz, cara, ele não diz assim, eu gosto muito dessa direção de pessoas, porque nem sabe que isso existe, né? Porque isso é técnica, né? Mas ele diz, eu adoro essas fotos espontâneas. E como eu consigo minhas fotos espontâneas? Com a direção de pessoas. Você tá entendendo? Entendi. No evento ele diz assim, nossa, Kunz, eu adoro as fotos espontâneas que você faz durante os casamentos, que não é tudo posado e tal. Lá eu não dirijo as pessoas, porque o casamento acontece, então é um momento decisivo. Então, sabe? É assim que eu identifico. Então, esses são os meus principais pilares, né? E, obviamente, a edição tá dentro dela, né? Então, assim, quando você começa a botar sua edição como um dos principais pilares para você, eu acho que é perigoso. Por quê? Porque, na minha opinião, a edição é muito importante, mas ele é um dos pilares mais facilmente copiáveis. E toda vez que você se diferencia em algo que é muito fácil das pessoas te copiarem... Não tem exclusividade, não tem diferença, não tem. Exato. É a mesma coisa que construir uma empresa vendendo um produto sensacionalmente diferente. E aí as pessoas descobrem que esse produto completamente diferente, ele vem da China. E você compra no AliExpress e revende no Brasil. Acabou sua empresa, porque todo mundo vai comprar na China, no AliExpress e acabou seu negócio, acabou sua empresa. Entende? Então, aqui, ó, eu pegar essa foto aqui e abrir no meu Photoshop, ou no meu Photoshop eu não abro, porque eu nem sei mexer nesse trem mais, velho. Tantos anos que eu não mexo nesse trem, mas eu abro no meu Lightroom aqui e eu deixo igual, cara. Eu deixo igual. Você entende? É só ir lá pro YouTube, ver uns videozinhos aí no YouTube da galera, né? Tem ótimos, bons editores ensinando a galera. Eu pego aquilo, copio, cara. Esse é o problema. É o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que diferencia rápido. O lado ruim é que é fácil de copiar. Fale. Então, o que você me indica, assim, que eu parta, assim, para o treino imediatamente? Eu te indico praticar? Que você... Não. Sim e não. Vamos lá. Sim e não. Não é não e não é sim. Vamos lá.
Eu já fui atleta, não sei se você me conhece mesmo, mas eu fui atleta quando moleque. Com 16, 17 anos eu era atleta. E eu caí nessa, de achar que só treinar ia me deixar melhor no atletismo. Eu era corredor de 400 metros com barreira. E eu tinha um treinador. E aí esse treinador me passava o treino. Eu comecei a treinar. Passou uma semana, eu ficava todo dolorido naquele treino. Passava a segunda semana, ficava menos dolorido. A terceira um pouco menos, quarta um pouco menos. Cara, quando eu tava voando naquele treino, na quarta semana eu tava voando, cara. Eu treinava, fazia um treino bom, terminava, não ficava dolorido. Outro dia eu ia lá, treinava de novo, não ficava dolorido. Sabe o que o treinador fazia? Muda o treino. Trocava o treino. Falei, não, moço, agora que eu tô ficando bom no treino, você vai mudar. Eu falei, sim, se você ficar repetindo esse treino o tempo todo, você não melhora. Você tem que treinar outra parte, agora você tem que melhorar isso aqui, agora você tem que melhorar aquilo ali. Agora, eu falei, cara, eu comecei a descobrir que treinar não basta. Eu comecei a me dar conta que treinar, não basta, você tem que treinar certo. Então, ter experiência não basta, você tem que ter experiência certa. Veja bem, se eu faço um movimento no treino de barreira, né, que eu era barreirista, então tem técnica para passar as barreiras. Se eu começar a treinar com a técnica errada, ao invés de eu ficar melhor, eu fico cada vez pior. Por quê? Porque eu aprendi, e isso acontece muito com alunos meus que já têm mais tempo de fotografia. O iniciante, o que acontece? Ele entra no mundo da fotografia com a técnica do Kunz e ele aprende certo. E ele evolui rápido. O problema de um cara que já tem experiência e que se torna meu aluno é que antes dele aprender o certo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que desaprender o errado. Exato. Você para com isso, desaprende isso e agora aprende um novo. Olha que louco. Ou seja, para construir uma casa num terreno vazio, é só ir lá e construir. Para construir uma casa num terreno que já tem uma casa, primeiro tem que desconstruir aquela casa. Tem que tirar a casa e aí eu construo uma nova casa. Então não basta treinar. Tem que saber como treinar e aí sim treinar muito. Sem treinar, só estudar não vai resolver também, tá? Aí é bobagem, você vai virar uma obesa mental. Estudar, você vai ficar uma super expert em tudo, mas na hora de fotografar não consegue executar. Então você tem que achar o equilíbrio entre estudar e treinar, estudar e praticar. Então, vamos lá, Kunz, eu preciso aprender agora melhor composição. Vamos lá, estudar sobre composição, pilar da composição, e aí você praticar. Aí você estuda o pilar da luz, aí você pratica. Aí você aprende, direção de pessoas é uma parada que, nossa, teoria é gigante, e a prática também é gigante, porque é por pessoas. Então, eu vou aplicar a direção de pessoas com você, é uma forma. Eu vou aplicar a direção de pessoas com o Salles, que estava aqui antes, é outra forma. Eu vou aplicar com alguma criança, é outra forma. Então, acho que assim, você precisa fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? Você precisa ter a teoria e você precisa ter a prática, na minha opinião. Entendi. Entende? E cara, para pensar, né? Se você sacar isso... Eu olho pro lado porque eu tô olhando pro seu Instagram, assim. E eu não acho que você tem uma identidade. Você mesmo falou que não, né? Mas eu não acho que você ainda conseguiu criar uma identidade nem na edição. Quanto tempo você tá fotografando? Não tenho. Mesmo? Tem o quê? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Eu comecei na pandemia. Legal. Muito bom. Mais uma que entrou no mundo da fotografia na pandemia. Que massa, cara. Eu acho que a gente vai sair dessa pandemia com uma fotografia com um nível muito mais alto do que a gente entrou. Por conta dessa galera que entrou e movimentando o mercado. Acho que isso é muito massa. Você tá vendo essa? Isso aqui é uma foto aleatória do seu perfil. Você consegue identificar um probleminha nessa foto? Qual? Você tá falando das cores? Saturação? Edição? Tá falando de edição? Não, tô falando da foto como um todo. Eu não divido a foto em pilares mais quando eu olho. Quando eu olho, é uma foto, ou ela é boa, ou ela é boa, ou ela é ruim, ou ela é boa. Tá um pouquinho estourada, deixa eu tentar. Tá. Vamos lá. Não, vamos lá. Ó, tô botando aqui. Você enxerga um erro aqui? O que te incomoda? Pode ser, enfim. Aí eu não...
É, esse ensaio aí, eu tive muito problema na direção. Não foca no ensaio, foca na foto. Ah, tá. Relaxa e vai Na lá. foto. O que te incomoda nessa foto? A edição, eu não gostei dessa edição. Então tá bom. Olha que louco. Olha que louco. Por que você não gostou da edição? Porque eu já mudei, eu uso outro tipo de edição. Tá bom. Eu achei um pouco exagerada essa edição. Então tá. Ó, a última coisa que eu ia falar é sobre a edição nessa foto. Isso é muito louco. Tá vendo por quê? Ó, agora eu tô tentando te provar o porquê que só a prática não vai funcionar. Porque você pode praticar pro resto da sua vida enquanto você não identificar possíveis pontos de melhoria na sua fotografia. Sacou? Olha só, vou te apontar um com todo o respeito do mundo. Vou te apontar um. Diga, por Vamos favor. lá. Pelo amor de Deus, parece que estão indo pro carnaval com esse enfeite atrás do corpo deles. Ah, Parece tá, uns o pavões. coqueiro. Os dois coqueiros atrás parece que eles são pavões, vocês não acham? Então, na minha opinião, isso aqui é quase botar um pavão atrás dos caras. Estão prontos para fantasia de carnaval. Então isso aqui, cara, eu não vi quando tava grande. Eu tava rodando assim o seu feed, ó. Rodando seu feed, meu Deus do céu. Olha lá, pavões. É muito rápido. Então assim, isso aqui me chama muita atenção. Negativamente falando, tá? Então o que acontece? Sim. Aí você vai me dizer assim, pô, então eu vou tirar isso aqui na edição. Pô, mas era muito mais fácil você arrumar a composição na hora, pedir para eles dar um passo pro lado, você se abaixar, você levantar e arrumar na hora. Então, por exemplo, isso aqui é um probleminha de composição. E aí a gente tem outros problemas, direção de pessoas, né? Os dois olhando para a câmera, as clássicas mãos na barriga, posado. Composição, além do fundo, a gente tem eles exatamente no meio. Então não funciona porque não está em nenhuma regra de composição, né? Vamos ver se a gente consegue uma regra de composição para te mostrar. Ó, aqui a gente tem um outro problema, que é a linha cortando aqui na cabeça e tal, incomoda. Aqui a gente tem de novo os coqueiros lá atrás. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não está reparando nesse coqueiro. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, pelo amor de Deus, com todo o respeito do mundo. Não tem nada de errado com isso. Mas, enquanto você não identificar esse ponto de melhoria, você pode não vai melhorar. Você pode praticar, você pode voltar nesse lugar e fotografar mais 100 vezes. Enquanto você não vê aquilo como um problema, você não vai corrigir ele. Então, e aí está a diferença do estudo versus a prática. Se você só estudar, você não resolve. Mas se você só praticar e continuar praticando errado, não resolve. Então, é isso que eu estou tentando te dizer. Que existem... Você está com o foco total na edição o tempo todo. Então, te aponta alguma coisa, a primeira coisa que você pensa é a edição. Mas não esquece, cadê o resto da fotografia? Tem outras coisas tão importantes quanto ou mais. 20%, vamos lá, vamos dizer que edição é 20%. E os outros 80%? Né? Então, nessa foto, a edição pode melhorar? Até pode, mas não me chama atenção. Me chama atenção outras coisas que são mais importantes, assim. Então, na minha opinião, né? Então, assim, posso te dar mais um exemplo? Pode. Rápido, assim? Olha aqui lá. Ó. Olhando aqui, ó. Enquanto olhando pra você, eu olho pra isso aqui. E aí eu vi essa foto aqui, né? Olha isso aqui. E olha como me chama muita atenção isso aqui. Eu vou aproximar pra te mostrar bastante. Essa sombra que é gerada pela luz que bate no cotovelo e gera sombra no rosto. Aqui no celular não dá pra ver tanto. Mas você consegue ver que tem uma sombra sendo gerada no meio do rosto dela, bem aqui nos dentes, bem no nariz, bem na boca, bem nos olhos, que é justamente esse sol que bate neste ombro e gera sombra aqui. Moça, para você arrumar isso no Photoshop, na edição, é um parto. É um inferno. Você vai passar muito tempo ali. Enquanto você poderia ter só feito o quê? Vira um pouquinho, prioriza a luz, ajusta o pilar da luz e tinha feito uma foto melhor naquele momento. Entende? Então, de novo, só para te mostrar um outro pilar da luz. E aí eu poderia ir seguindo cada uma das fotos aqui e te apontar alguns possíveis erros, mas não cabe a mim fazer isso. Mas só para tentar te provar que você naturalmente, você tem um trabalho legal, você está no caminho, só que se você quer se diferenciar mesmo, você vai ter que dominar toda essa parte técnica
para realmente botar autoria no seu trabalho e, decolar, tu entende? Decolar, então, e é por isso que eu me proponho estar aqui todo dia, ao vivo. Para quê? Para mostrar para as pessoas que fotografia não é tão difícil quanto a maioria acha, mas também não é assim... Não é só apertar um botão. Não é só apertar um botão. Sacou? E aí você pode, vou quebrar uma que talvez algumas pessoas pensem assim, mas com isso aí o meu cliente nem percebe. Exato. Alguns clientes não percebem mesmo. Essa foto mesmo da gestante que você mostrou, ela praticamente estava quase parindo. No ensaio ela estava tendo dores já. Então, essa foto para ela, meu Deus do céu, foi muito importante, porque foi o único registro que ela teve. Então, para ela foi ótimo, mas o resultado não é o que eu quero, o que eu espero. Entendeu? Porque a gente não pode pensar só no cliente. A gente tem que pensar nos nossos novos clientes. Eu não quero só vender. Total. E outra, tá? Tem uma outra coisa que também é muito importante, que é o quê? Você entender que talvez essa cliente não entenda isso. E tá tudo bem, ela nem perceba isso e para ela tá perfeito. Mas eu quero sempre clientes que entendam mais. Por exemplo, o cara que compra um Uno não é o mesmo cara que compra um Audi. E pro cara do Uno isso nem faz diferença, porque para ele tá bom aquilo. Mas pro cara que quer um carro melhor, que paga mais caro por um carro, como é que você atrai esse cara? Então, tu entende? Muitos clientes dizem, meu cliente não percebe. Tá, mas aí minha pergunta é, você quer ficar trabalhando com esse cliente para sempre ou você quer, naturalmente, como todo mundo quer, sempre atrair clientes melhores, que desejam fotografias melhores e que pagam mais caro porque tem fotografias melhores? É a mesma coisa assim. Eu faço uma casa simples. Tá bom, mas se você começar a fazer casas melhores, você começa a atrair clientes que querem pagar mais caro por casas melhores. No final das contas, todo mundo trabalha com isso, né? Todo mundo tem esse objetivo. Por isso que a Apple melhora o celular dela todo dia, por isso que toda marca tenta melhorar o seu produto. Por quê? Porque ele não está satisfeito com o seu cliente, ele quer sempre um cliente melhor. E outra, se ele não evoluir, outra marca vem e passa por cima. Ou seja, se você não melhorar como fotógrafo, vem outro fotógrafo, vai lá, entra no poder da autoria, aprende as paradas com e puf, explode aí. Aí você fica olhando pro lado e diz, moço, da onde é que você saiu?